Hoje você vai aprender a diferença entre os sons que o bebê emite quando está dormindo, quando ele desperta e quando acorda com fome. Então assiste esse vídeo até o final. Olá! O sono é o maior problema enfrentado pelos pais desde que o bebê chega em casa. Mas é importante a gente tomar cuidado no desejo de responder a cada ruído do bebê. Ou então nós é que vamos ensiná-lo a despertar com mais frequência. Eu sei que é difícil resistir e não pegar o bebê no colo quando a gente percebe que ele despertou no meio da noite. Até hoje, quando qualquer uma das minhas filhas faz algum barulho enquanto dorme, eu levanto da minha cama assustada. Mas atenção, o bebê não deve ser ignorado. A gente só precisa observar o que está acontecendo. Se a gente prestar atenção, o sono é um conjunto de capacidades que precisamos ensinar ao bebê. Ou seja, ensinar como dormir sozinho ou como voltar a dormir caso ele acorde durante a soneca ou no meio da noite. Se você concorda com esse pensamento, deixe o seu like e também já se inscreve no canal. Assim como os adultos, os bebês quando dormem passam por ciclos do sono, alternando entre sono leve, sono profundo e um breve despertar. Então, para diferenciar entre os sons do sono, da fome e do despertar, é preciso observar o bebê. Vamos começar? Primeiro, se o bebê emitir algum som durante o sono, deixe-o dormir. Os bebês emitem vários sons quando dormem, como resmungos, choramingos e gritos, mas isso nem sempre indica que ele está acordado. Esses barulhos do sono podem ocorrer quando a criança está quase adormecida ou totalmente adormecida. Esses sons também não significam que o bebê precisa da mãe ou do pai naquele instante. São apenas sons que ocorrem durante o sono. Quando você escutar o bebê fazendo algum ruído, apenas espere. Talvez ele volte a dormir sem a sua ajuda. Se ele precisa mamar, você logo vai saber. Segundo, se o bebê despertar, ajude-o a voltar a dormir. Quando a gente percebe que o bebê está com fome, nós o alimentamos. Mas um problema comum é que os pais, principalmente nas primeiras semanas, tendem a interpretar todos os choros como fome. Outra forma de reagir aos despertares noturnos seria oferecer uma chupeta. Se você sente que o seu bebê quer mamar a noite toda, talvez você esteja confundindo as dicas de fome com a necessidade instintiva de sugar. Nessa fase, seria interessante oferecer a chupeta apenas como um conforto extra, para ajudar a acalmar o bebê. Quando os bebês são muito pequenos, antes dos 3 meses, eles sugam a chupeta até dormir e depois soltam e continuam dormindo tranquilamente. Terceiro, o bebê acordou chorando. Como saber se ele está com fome? Então vamos aprender a identificar e a reagir aos sinais da fome. Preste atenção na última dica, ela é valiosa. O choro durante a noite, além de fome, pode indicar dor causada por gases, refluxo ou cólico. Você saberá se o bebê está com o estômago vazio se prestar atenção aos sinais corporais, pois a criança tende a lamber os lábios e depois fazer manha. O bebê também põe a língua para fora e vira a cabeça como um filhotinho de pássaro procurando comida. Se você não oferecer o seio ou a mamadeira em resposta a essa linguagem corporal, ele dará uma dica verbal. Primeiro a gente escuta um som parecido com uma tosse no fundo da garganta e, por fim, o primeiro choro, que começa curto e depois torna-se mais estável. Se o bebê acorda no meio da noite chorando, a gente não tem o benefício das dicas visuais. Mas quando a gente escuta com cuidado, basta um pouco de prática para saber a diferença entre o choro. Outra forma de descobrir se seu filho acorda de hora em hora, ou pelo menos 2 vezes durante a noite porque está com fome, é observar se o bebê acorda em horários diferentes ou no mesmo horário durante a noite. Se o bebê acorda no mesmo horário, pode ser que um hábito tenha se formado. Se ele acorda em horários diferentes, quase sempre indica fome. Então é interessante observar e anotar esses horários. Observe também com que frequência ele mama durante o dia. Com exceção dos bebês prematuros, as mamadas devem ocorrer a cada 3 horas antes dos 4 meses. Se você amamenta o bebê com menos frequência, provavelmente ele não recebe alimento o suficiente para se sustentar. Outra coisa, o bebê está ganhando peso de maneira estável. Se o seu bebê tem mais de 6 semanas e não está ganhando peso como esperado, isso pode significar que ele não está comendo o suficiente. Seja porque o seu suprimento de leite é baixo ou porque o bebê tem dificuldade em sugar. De qualquer forma, se o bebê não ganha peso de maneira estável, consulte o pediatra. Se ele pega o seio e depois o solta, pode significar que o seu fluxo é lento. Para estimular esse fluxo e também já verificar se o seu suprimento de leite é adequado, você pode fazer um bombeamento. Percebendo que a sua produção é baixa, eu vou deixar o link de outro vídeo aqui na descrição, explicando como o seu corpo pode produzir mais leite. A dica de ouro para diminuir os despertares noturnos causados por fome e prolongar esse sono da noite é alimentar o bebê a cada 3 horas durante o dia e, além disso, oferecer mais leite antes dele dormir. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você ainda não deu aquele like e nem se inscreveu, a hora é essa.
Até o próximo vídeo.